Imagine ser condenado à morte de uma maneira brutal, jogado em um caldeirão de óleo fervente. Qualquer um morreria instantaneamente, certo? Mas se eu te disser que um homem passou por isso e sobreviveu, o que aconteceu nesse dia desafia toda a lógica humana e até hoje é considerado um dos eventos mais impressionantes da história do cristianismo. Esse homem era João, o último dos discípulos vivos de Jesus. Ele foi preso, perseguido e condenado pelo Império Romano. Mas algo surpreendente aconteceu naquele dia. Hoje você vai descobrir a história completa do apóstolo João e entender por que tentaram matá-lo, mas como ele sobreviveu e como sua história mudou para sempre a fé cristã. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora pode transformar sua vida sobre milagres e fé. João não era um homem comum, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus e é conhecido como o discípulo amado. Era jovem quando começou a seguir Jesus, teve o privilégio de testemunhar momentos que ninguém mais viu. Ele esteve presente na última ceia, viu a transfiguração de Cristo e foi o único discípulo que permaneceu ao pé da cruz no momento da crucificação. Além disso, João teve o privilégio de ser encarregado pelo próprio Jesus de cuidar de Maria, sua mãe, após a sua morte. Esse detalhe demonstra a profunda confiança e proximidade que ele tinha com Cristo. Depois da ressurreição de Jesus, João se tornou um dos líderes da igreja primitiva e escreveu o Evangelho de João e 3 cartas e o livro do Apocalipse. E enquanto outros discípulos foram martirizados brutalmente, João foi o único que viveu até a velhice. Mas isso não significa que ele teve uma vida fácil. Pelo contrário, sua caminhada foi marcada por perseguições, prisões e uma tentativa de execução que tornou um dos maiores mistérios da história cristã. Com o crescimento do cristianismo, o Império Romano começou a ver os seguidores de Jesus como uma ameaça. Os imperadores, que eram considerados quase deuses, não aceitavam a ideia de um povo que adorasse apenas um Deus invisível. Nero, um dos primeiros imperadores a perseguir a igreja, mandou matar milhares de cristãos, incluindo Pedro e Paulo. Ele os acusava de incendiar Roma, mesmo sem nenhuma prova concreta. Essa perseguição se intensificou ao longo dos anos, e outros imperadores seguiram a mesma linha de opressão. Mas foi durante o reinado de Domiciano, anos depois, que João se tornou um alvo principal. Domiciano odiava os cristãos e queria eliminar qualquer um que influenciasse a fé do povo. João, sendo um dos últimos discípulos vivos e líderes respeitado, era visto como uma ameaça perigosa. Para o Império, eliminar João significava enfraquecer a fé cristã, pois ele era um dos últimos testemunhos vivos da época de Jesus. Assim, João foi capturado e levado a Roma para ser julgado. Ao chegar em Roma, João foi colocado diante de uma multidão e condenado à morte de uma maneira cruel, e seria jogado em um caldeirão de óleo fervescente. A ideia era não apenas matá-lo, mas também fazer disso um espetáculo público para que os outros cristãos temessem o poder de Roma. Os guardas acenderam o fogo e o óleo começou a borbulhar. O calor era insuportável e qualquer um que se aproximasse sentia a intensidade da temperatura. A cena era aterrorizante. O cheiro do óleo quente queimado, a madeira do braseiro preenchia o ar. A multidão assistia com horror e com curiosidade. O momento chegou, João foi jogado dentro do óleo fervente, mas algo inacreditável aconteceu. Em vez de gritar de dor ou ser consumido pela chama, João permaneceu ileso. Ele não sofreu nenhuma queimadura, não gritou e nem sequer demonstrou sinais de sofrimento. O silêncio tomou conta do local. A multidão, que esperava ver um homem ser consumido vivo, ficou em choque. O soldado, que estava acostumado a ver execuções brutais, não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Domiciano, furioso e sem saber o que fazer com João, decidiu que João não poderia mais continuar em Roma se ele não poderia ser morto. Ele seria exilado para sempre. Assim, João foi enviado para a ilha de Pátimo, um lugar remoto e deserto onde criminoso e inimigo do Império Romano era abandonado para morrer. Pátimo era um local repleto de rochedos e com pouca vegetação, onde João deveria definhar até o fim da sua morte. Mas o que parecia ser uma sentença de morte se transformou no maior propósito da sua vida. Foi em Pátimo que João teve visões impressionantes que daria origem ao livro do Apocalipse. Ele descreve eventos futuros, a batalha final entre o bem e o mal, a volta de Jesus e a promessa de um novo céu e uma nova terra. João não estava sozinho. Ele dizia que, mesmo isolado, sentia a presença de Deus e recebia revelações diretamente do Senhor. Durante seu tempo na ilha,
Ele escreveu para diversas igrejas, exortando e fortalecendo a fé dos cristãos. Depois de alguns anos, Domiciano morreu. Alguns historiadores, como Flávio Joséfo, diz que João morreu de causas naturais, deixando um legado que atravessou séculos. Mas por que João sobreviveu? O que aconteceu naquele caldeirão de óleo fervente? Muitos acreditam que foi um milagre divino, uma forma de Deus demonstrar que João ainda tinha uma missão a cumprir. Outros sugerem que pode ter havido um erro no aquecimento do óleo ou alguma substância que impediu que João fosse queimado. Mas o fato é que esse episódio ficou marcado como um dos maiores testemunhos de fé. João enfrentou perseguições, condenações e até uma tentativa de execução, mas permaneceu firme. Sua vida mostra que, quando há um propósito divino, nenhuma força humana pode impedir. O que aconteceu no caldeirão de óleo fervente foi um milagre, um sinal divino ou há uma explicação lógica para esse evento. Dependendo da resposta, uma coisa é certa: sua sobrevivência impactou gerações e fortaleceu ainda mais o cristianismo. E se João tivesse morrido naquele dia, talvez o livro de Apocalipse nunca teria sido escrito. E o que podemos aprender com essa história? Muitas vezes enfrentamos momentos de dificuldade e perseguição, achamos que estamos sozinhos e sem saída. Mas João nos ensina que, mesmo no meio da tribulação, Deus tem um propósito maior. O que parecia ser o fim para João se tornou o início de uma das maiores revelações da Bíblia. Então, se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, nada acontece sem um motivo. Deus sempre tem um plano. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando histórias incríveis como essa, já sabe, se inscreve no canal, ative a notificação e nos encontramos no próximo vídeo.